No testamento, meu marido me deixou 15 mil reais e ao meu filho 3 milhões. Meu filho riu na minha cara. Isso não dá nem pro asilo, velha. Eu só assinei e esperei. No dia seguinte, o advogado o chamou para ler a cláusula secreta. E o riso dele virou choro. Eu tinha 67 anos quando descobri que 42 anos de casamento cabiam num único papel timbrado. 15 mil reais. Foi isso que meu marido Sebastião deixou para mim. Enquanto isso, nosso filho único, Cauã, herdaria 3 milhões de reais. E sabe o que ele fez quando o advogado terminou de ler? Riu. Não foi uma risada contida, daquelas que você disfarça com a mão na boca. Foi uma gargalhada alta, debochada, que ecoou pelas paredes do escritório elegante do Dr. Fábio. Meu próprio filho, o menino que eu embalei no colo durante noites de febre, que eu protegi de tudo e de todos, olhou nos meus olhos e disse com desdém: "Isso não dá nem pro asilo, velha." Papai devia estar completamente senil quando fez isso. O ar sumiu dos meus pulmões. Ali, naquela sala com cheiro de couro e madeira envernizada, com o sol da tarde entrando pelas persianas e desenhando listras no tapete persa, eu entendi solidão. Não a solidão de quarto vazio, mas aquela de estar cercada de gente e perceber que você é invisível, que ninguém te valoriza, que 40 anos de renúncia não valeram nada. Se você já passou por algo parecido, se inscreva no canal para acompanhar o que aconteceu depois, porque essa história está só começando, e o que veio a seguir ninguém esperava. A nora, Gisela, cutucou o cotovelo dele. Seus olhos brilhavam daquele jeito calculista que eu conhecia bem. Ela sussurrou algo que não captei completamente, mas ouvi, pelo menos, e fardo financeiro, como se eu fosse um peso que finalmente tinha saído das costas deles. Doutor. Fábio, o advogado do Sebastião há mais de 20 anos, permaneceu impassível atrás da mesa de mogno. Mas eu vi o jeito que ele apertou a caneta entre os dedos, o músculo tensionando na mandíbula. Os olhos dele encontraram os meus por um segundo, e havia algo ali, algo enigmático que eu não consegui decifrar naquele momento. Tia Norma, irmã do Sebastião, levantou-se bruscamente. Ela tinha 73 anos, mas a indignação a fez parecer uma leoa prestes a atacar. "Cauã, como você ousa? No dia que discutimos o testamento do seu pai?" "Tia, com todo respeito, isso é assunto de família direta." Cauã cortou, passando a mão no cabelo gel do jeito arrogante que tinha aprendido com a esposa. Norma me olhou, os olhos marejados de raiva e pena. Pegou a bolsa e saiu batendo a porta. E eu? Eu simplesmente peguei a caneta que Dr. Fábio oferecia. Minhas mãos não tremiam. Não derramei uma lágrima sequer. Assinei cada página onde havia um X marcado, com a mesma caligrafia firme que usei para preencher cadernos de contabilidade por 40 anos. A mesma letra que assinou cheques quando Sebastião mal sabia somar despesas. "Mãe, você nem vai questionar?" Cauã pareceu genuinamente surpreso, como se esperasse drama, súplicas, talvez até que eu implorasse por mais. Olhei para ele, para aquele homem de 42 anos, cabelo bem cortado, camisa social italiana, relógio suíço no pulso. Um estranho com o rosto do meu filho. Seu pai sabia exatamente o que estava fazendo. Foi tudo o que disse. Coloquei a caneta de volta na mesa, peguei minha cópia do testamento e levantei. Minhas pernas doíam, artrose no joelho direito, mas caminhei ereta até a porta. Passei por Cauã sem olhar para trás. Passei por Gisela, que agora examinava as unhas perfeitamente esmaltadas de vermelho escuro. Só quando cheguei ao corredor, longe daqueles olhos, permiti que minha mão tocasse o broche de ouro com rubis escondido sob a gola da blusa. Sebastião me deu aquela joia no nosso 30º aniversário de casamento. O metal estava quente contra minha pele, como se guardasse o calor do peito dele. "Sebastião", sussurrei baixinho, "o que você armou?" Porque eu conhecia meu marido. 42 anos ao lado de um homem te ensinam a ler nas entrelinhas. E Sebastião nunca, nunca fazia nada sem 3 motivos e um plano de reserva. Descia as escadas daquele prédio comercial do centro,
Entrei no meu Palio 2010, desbotado pelo sol, e dirigi até a edícula nos fundos da mansão do meu filho. Era ali que eu morava havia 3 anos. 18 metros quadrados, cama de solteiro, banheiro com box entupindo, e esperei, porque algo me dizia, aquela intuição que se desenvolve depois de décadas ao lado de alguém, que aquela não era a história completa. Havia mais. Sempre havia mais com Sebastião, e eu estava absolutamente certa. Sentada na edícula naquela noite, com apenas uma luminária velha iluminando o cômodo, peguei uma caixa de sapatos empoeirada debaixo da cama. Dentro, fotografias amareladas. Eu aos 25 anos, sorriso largo, vestindo uma saia rodada de algodão que eu mesma tinha costurado. Era 1983. Eu trabalhava numa pequena oficina de costura no bairro da Penha, em São Paulo. Ganhava por peça, R$ 2,50 por calça ajustada, R$ 3 por vestido simples. Tinha um caderno cheio de desenhos de moda, tecidos guardados, linhas organizadas por tom. Sonhava em ter meu próprio ateliê, em ver minhas criações em vitrines. Então conheci Sebastião num baile de bairro. Ele tinha 28 anos, motorista de caminhão, e quando sorria, o mundo parecia menos assustador. Dançamos a noite inteira. Ele pisou nos meus pés 3 vezes e riu de si mesmo. Fiquei encantada por aquela humildade. Ele tinha um sonho também, montar uma empresa própria de transportes. Vai dar certo, Miriam, ele dizia, segurando minhas mãos calejadas. A gente constrói isso juntos. E construímos. Me casei grávida de 3 meses. Cauã nasceu num parto difícil, 12 horas de trabalho num hospital público. Sebastião segurou minha mão o tempo todo, os olhos vermelhos de cansaço e medo. Quando o médico colocou aquele bebê minúsculo nos meus braços, meu marido chorou. Nosso menino, ele sussurrou com a voz embargada. Vou dar o mundo para ele, Miriam. E olha, eu sei agora que foi aí que começou o meu primeiro erro, porque eu também prometi dar o mundo para aquele bebê, e acabei dando demais. Acabei confundindo amor com concessão. Larguei a costura 6 meses depois do parto. Não porque Sebastião pediu, mas porque alguém precisava cuidar da contabilidade da empresa nascente. Ele era bom com volante, com mecânica, com conversa de boteco, onde fechava negócios. Mas números, planilhas, impostos, aquilo me cabia. Passava noites acordada na mesinha da cozinha do nosso apartamento de 2 quartos no Tatuapé. Calculadora barulhenta ao lado, Cauã dormindo no berço improvisado com gavetas de cômoda. Anotava cada centavo. Diesel, manutenção, pedágios, salários dos 2 funcionários que Sebastião contratou depois do 2º caminhão. Não recebia salário. Meu nome não estava em nenhum documento oficial da empresa. Era só a esposa ajudando. Mas eu não me importava naquela época. Víamos a empresa crescer como se criássemos um 2º filho. 2 caminhões viraram 4. 4 viraram 8. Alugamos um galpão pequeno. Compramos nossa primeira casa própria quando Cauã tinha 7 anos. 3 quartos, quintal com jabuticabeira, churrasqueira que Sebastião construiu com as próprias mãos. Eu guardei meu caderno de desenhos de moda no fundo do armário. Depois, eu pensava. Quando a empresa estiver estável, quando Cauã crescer, eu volto para o meu sonho. Só que depois nunca chegou. Lembro do broche de rubis. Sebastião me deu num jantar simples em casa, 30º aniversário de casamento. A empresa estava apertada naquele trimestre. Uma greve de combustível tinha quebrado o fluxo de caixa. Miriam, ele disse abrindo a caixinha aveludada com dedos trêmulos. Eu nunca tive dinheiro para te dar diamantes ou viagens para Paris. Mas esses rubis aqui, olha a cor. Vermelhos como teu coração, forte, persistente. Você segurou essa família quando eu achei que íamos quebrar. Você é minha sócia de verdade, mesmo que o papel não reconheça isso. Coloquei o broche e chorei, porque era verdade crua. Em 2008, na crise que quebrou metade das empresas de transporte do Brasil, fui eu que liguei pessoalmente para cada cliente devedor.
Fui eu que renegociei prazos com jeitinho e persistência. Fui eu que cortei cada centavo da casa, comprava osso em vez de carne, remendava roupa em vez de comprar nova, para que a empresa respirasse mais um mês. E Cauã? Cauã cresceu alheio a tudo isso, protegido, mimado. Esse foi meu segundo erro, nosso erro, de mim e de Sebastião. Colégio particular onde os colegas tinham sobrenomes importantes. Cursinho de inglês porque mercado exige, futebol, natação, judô, primeiro carro aos 18, um Corsa novinho que Sebastião comprou em 12 prestações. Mãe, todo mundo tem iPhone, ele reclamava aos 20 anos. E eu comprava, porque tinha perdido 2 bebês antes dele. 2 abortos espontâneos que quase me destruíram. Cauã era meu milagre, meu tudo. E eu achava que dar coisas era dar amor. Quando ele se formou em administração, numa faculdade particular cara, porque não passou na pública, Sebastião o colocou na empresa. Nosso sucessor, meu marido anunciou orgulhoso num domingo. A próxima geração que vai levar a Costa Transportes para o futuro. Eu também fiquei orgulhosa. Claro que fiquei. Não sabia que orgulho vazio dói mais que qualquer decepção. Olhei para as fotografias espalhadas na cama estreita. Cauã criança sorrindo sem dentes da frente. Cauã adolescente no baile de formatura. Cauã adulto no casamento com Gisela. Ela de branco impecável, ele de smoking alugado que custou R$ 1.200 que eu paguei. Em nenhuma foto recente eu aparecia. Como se 40 anos de renúncia, de noites calculando sobrevivência, de sonhos engavetados, simplesmente não importassem mais. R$ 15.000. Era isso que eu valia na matemática fria de um testamento. Fechei a caixa de fotografias devagar. Deitei sem tirar a roupa. O broche de rubis ainda preso na blusa, machucando um pouco meu peito. Não tirei. Aquela dor pequena e física era mais fácil de suportar que a outra. A que latejava no lugar onde deveria estar gratidão. Fast or die. Gisela entrou na nossa família como perfume caro demais, numa sala pequena, sufocante, impossível de ignorar. Conheceu Cauã numa festa corporativa. Ela era assessora de marketing de um cliente grande, 32 anos, cabelos lisos tingidos de loiro platinado, unhas sempre perfeitas, roupas de marca que ela mencionava como credenciais. É Michael Kors. Essa bolsa veio de Miami. Descobri depois, muito depois, que Gisela cresceu num conjunto habitacional da Zona Leste. Filha de faxineira e motorista de ônibus. Estudou em escola pública, ralou para conseguir bolsa na faculdade. O luxo que ela ostentava era a armadura. Proteção contra voltar à origem que ela renegava com todas as forças. Não a culpo por querer mais. Culpo pelos métodos. Na primeira vez que Sebastião a conheceu, ele apertou minha mão por baixo da mesa do restaurante. Um aperto leve, nosso código silencioso desenvolvido em décadas, significava perigo à vista. Mas Cauã estava completamente enfeitiçado. Casaram 8 meses depois num evento que custou R$ 120.000. Buffet sofisticado, decoração importada, lista de presentes em loja gringa. Sebastião pagou tudo. Quando sugeri algo mais modesto, Gisela sorriu friamente. Miriam, não vamos constranger o Cauã na frente da família dele, né? A pausa antes de dele foi proposital. Eles são pessoas de um certo nível. Levei 2 anos para entender que nível significava que ela nos achava inferiores. Gente que suou para construir patrimônio, não gente que nasceu nele. As humilhações começaram como goteiras, pequenas, fáceis de ignorar no início. Sogra, essa comida tá meio pesada, não acha? Ela empurrava o prato nos almoços de domingo. Não importava se era feijoada, lasanha ou frango assado. Sempre tinha defeito. Você não acompanha esse tipo de discussão, Miriam. Ela me cortava quando eu dava opinião sobre investimentos da empresa. É assunto técnico da nossa geração. Não leve a mal, mas mulheres da sua idade ficam mais elegantes com cores sóbrias. Apontou para minha saia estampada numa festa. Vermelho é muito chamativo depois dos 60. Cauã
nunca a contradizia, nunca. Eu via um lampejo de desconforto no rosto dele às vezes, mas então Gisela tocava seu braço, sorria docemente e meu filho derretia. Virava argila nas mãos dela. 3 anos atrás, o casal decidiu comprar uma mansão num condomínio fechado de luxo. 2.800.000 reais. 4 suítes, piscina com borda infinita, churrasqueira gourmet, cinema em casa. É investimento, Cauã explicou. O bairro está se valorizando. E tem escola internacional perto para os meninos, Gisela acrescentou, tocando a barriga de 6 meses, grávida de Lorenzo. Sebastião ficou em silêncio pesado. Finalmente perguntou: Você tem certeza que consegue pagar essa prestação, filho? Pai, eu administro uma empresa que fatura mais de 1 milhão por mês. Administrar, não ser dono. A diferença entre essas palavras era um abismo que só Sebastião parecia enxergar. 2 meses após Lorenzo nascer, Cauã me ligou com uma proposta. Mãe, a casa do Tatuapé tá velha. Infiltração, encanamento ruim. A gente pensou em oferecer que você more aqui. Tem uma edícula nos fundos, bem arrumada. Você fica perto do neto, ajuda a Gisela com o bebê. Edícula, repeti. A palavra tinha gosto amargo. É confortável e você não paga nada. De graça, como se morar nos fundos da casa do próprio filho fosse caridade. Sebastião implorou que eu recusasse. Miriam, fica comigo. Reformamos nossa casa. Não aceita isso. Mas Cauã insistia. Você vai adorar conviver com o Lorenzo diariamente, mãe. E Melissa tá vindo também. Então aceitei. Por fraqueza. Por medo de perder o contato com meus netos. Por acreditar que proximidade geraria afeto. Pior decisão que tomei. A edícula tinha 18 metros quadrados, quarto apertado, banheiro com box que entupia sempre, cozinha do tamanho de um armário, mobília velha, cama de solteiro rangendo, guarda-roupa com porta empenada. Mas o pior não era o espaço físico, era me sentir como sombra. Miriam, busca as crianças na escola? Gisela mandava mensagens como ordens, nunca pedidos. Sogra, lava essa roupa? A empregada faltou. Faz um bolo pro aniversário da Melissa? Você faz tão bem. E eu fazia. Tudo. Porque Lorenzo e Melissa eram sangue do meu sangue. Lorenzo com olhos curiosos que observavam tudo. Melissa com bochechas rechonchudas e risada fácil. Eu os amava desesperadamente. Mas eles me chamavam de Senhora Miriam. Gisela proibia vovó. Soa envelhecido, ela dizia com desdém. Senhora é mais educado. À noite, da minha janela, eu ouvia conversas da área gourmet. Gisela e Cauã bebendo vinho importado, rindo. Sua mãe é um peso morto, Cauã. Pelo menos agora não vai ser problema financeiro nosso. Graças a Deus por isso. Imagina ter que bancar sogra? Risadas, taças tilintando. Eu abraçava o travesseiro velho e chorava em silêncio. Porque se fizesse barulho, eles ouviriam. E nada seria mais humilhante que eles descobrirem que eu ainda sentia, que ainda estava viva ali dentro, apesar de me tratarem como móvel esquecido no canto. Sebastião começou a mudar 6 meses antes de morrer. Não foi dramático. Foi gradual, como tinta desbotando ao sol. Achei que fosse só cansaço no início. Ele tinha 68 anos, trabalhava 12 horas por dia, recusava-se a delegar completamente a gestão da empresa. Mas era mais que cansaço. Ele ficou distante, pensativo. Às vezes eu o pegava olhando para o nada, a xícara de café esfriando esquecida na mão. Sebastião, tá tudo bem? Tô, Miriam. Só pensando. Em quê? Ele demorava, como se pesasse cada palavra. Em escolhas, nas que a gente fez, nas que eu ainda preciso fazer antes que seja tarde. Começaram as reuniões secretas, então. Dr. Fábio, o advogado, aparecia em casa com frequência estranha, sempre pedindo para conversar com Sebastião no escritório.
aquele cubículo pequeno onde meu marido guardava contratos e documentos fiscais. É sobre renovação de contratos, Sebastião explicava quando eu perguntava. Mas eu via envelopes lacrados, papéis que ele trancava numa gaveta com chave que carregava no bolso, conversas que paravam bruscamente quando eu entrava na sala, como se eu fosse intrusa na própria casa. Uma tarde, 3 meses antes do infarto, encontrei Sebastião chorando de verdade. Meu marido, que enfrentou falências, que perdeu bebês comigo, que carregou caixões de irmãos e pais, estava sentado na beirada da nossa cama, rosto enterrado nas mãos, ombros tremendo. Sebastião! Corri até ele, o coração disparado. O que foi? É doença? Problema na empresa? Me fala! Ele me abraçou com força sufocante. Eu falhei, Miriam. Falhou como? Não fala bobagem. Como pai. Falhei completamente como pai. Cauã é um homem formado, tem família. Exatamente. Ele me afastou, segurou meu rosto com mãos trêmulas. Seus olhos estavam vermelhos, fundos, envelhecidos. E ele virou o quê? Um homem de caráter? Alguém que honra quem lhe deu tudo? Que respeita a mãe? Sebastião, não fala assim do nosso filho. Miriam, você é boa demais. Sempre foi. Sempre viu bondade onde só tinha conveniência. Ele suspirou pesado. Eu tinha que ser mais duro. Tinha que ensinar limite. Ensinar que dinheiro se conquista, não se ganha de presente. Mas eu fui fraco. Cedi. E agora? Não entendi naquele dia. Achei que era preocupação exagerada, coisa de pai ansioso com o futuro do filho. Mas as discussões começaram. Discussões pesadas entre Sebastião e Cauã que terminavam com portas batendo. Uma vez, 2 meses antes do infarto, ouvi Sebastião gritar: meu marido que nunca levantava a voz. Você me acha idiota? Acha que não percebo o que está fazendo? A voz de Cauã, defensiva e quase chorosa. Pai, você não entende como funciona a gestão moderna. Entendo perfeitamente. Entendo que você está roubando da própria empresa. Entendo que falsificou relatórios. Entendo. Não ouvi o resto. Cauã saiu da sala como tempestade. Passou por mim sem olhar. Foi embora batendo a porta da rua. Sebastião ficou na sala. Respiração pesada. Mão no peito. Sebastião, o que ele fez? Depois, amor. Deixa eu processar tudo primeiro. Mas o depois nunca chegou para essa conversa. Uma semana após aquela discussão violenta, Sebastião teve a última reunião com o doutor. Fábio. Foram 3 horas trancados no escritório. Quando o advogado saiu, tinha a expressão grave. Sebastião estava exausto, mas havia algo novo em seus olhos. Uma paz estranha, uma determinação. Miriam, eu consertei tudo. Consertou o quê? Ele segurou minhas mãos, entrelaçou nossos dedos. Você vai entender no tempo certo. Só queria que você soubesse. Você foi a mulher mais incrível que podia ter entrado na minha vida. Eu não merecia você. Nunca mereci. Mas tive sorte. Para de falar como se fosse morrer amanhã. Ele sorriu. Um sorriso triste, carregado de coisas não ditas. A gente nunca sabe quando vai, né? Mas se algo acontecer, confia em mim. Confia nas decisões que tomei. Confia que cada uma foi pensando em te proteger. 3 semanas depois, numa quinta-feira comum de manhã, estávamos tomando café quando o rosto de Sebastião se contorceu. Miriam, o peito, não consigo. O infarto foi fulminante. A ambulância demorou 20 minutos. 20 minutos eternos, onde segurei minha vida inteira desmoronando nos meus braços. 20 minutos onde implorei a Deus, ao universo, a qualquer força que existisse. Ele morreu no caminho para o hospital. Olhos abertos, mão soltando a minha. 68 anos. 42 anos ao meu lado, morto. E eu fiquei sozinha com perguntas que flutuavam sem respostas, com frases soltas que pareciam código, com um broche de rubis e uma dor que não cabia dentro do peito. Só agora, sentada na edícula depois da leitura daquele testamento absurdo, as palavras dele começavam a fazer sentido.
Eu consertei tudo. Confia em mim. Você vai entender. Toquei o broche. Senti o metal quente contra a pele. E pela primeira vez em 3 meses, sorri através das lágrimas. Sebastião não tinha me abandonado com 15 mil reais. Ele tinha me armado. Os 3 meses após o enterro foram uma espécie de morte em vida. Eu morava na mesma propriedade que meu filho, minha nora e meus 2 netos, mas poderia estar em outro continente. Invisibilidade tem peso. Ocupa espaço. Sufoca. Acordava às 6 da manhã. O despertador velho tocava aquele bip estridente e eu levantava da cama de solteiro com o corpo reclamando. Artrose no joelho, bursite no ombro. A idade cobrando juros. Abria a cortina fina. Via a mansão imponente. Luzes acendendo nos quartos enormes. A vida deles começando em alta definição, enquanto a minha era preto e branco desbotado. E o celular apitava com as ordens do dia. Senhora Miriam, busca o Lorenzo na escola? Tenho pilates às 4. Gisela nunca ligava. Mensagem era mais prática, menos pessoal, mais fácil de ignorar se eu respondesse algo que ela não quisesse ouvir. Faz aquele bolo de cenoura? O pai do Cauã fazia aniversário hoje. Como se eu precisasse ser lembrada do aniversário de Sebastião. Como se não fosse também meu luto. Sogra, fica com a Melissa hoje à noite? Fomos convidados para jantar importante de negócios. Eu nunca dizia não. Tinha medo. Medo concreto de que se recusasse uma vez, 2, 3, eles me cortariam completamente do convívio com Lorenzo e Melissa. E meus netos eram o único fio que me mantinha ligada à ideia de família. Lorenzo tinha 6 anos, olhos espertos demais para essa idade. Às vezes, quando eu buscava ele na escola, ele segurava minha mão no trajeto até o carro. Senhora Miriam, por que você mora naquela casinha pequena? Porque é onde eu caibo agora, amor. Mas lá não tem televisão grande, não tem piscina, não tem nada legal. Como explicar para uma criança que sua avó morava em 18 metros quadrados porque dignidade não tinha preço na planilha da família? Não precisa de muito espaço quando a gente tem imaginação, eu dizia, apontando para o céu. Da minha janela vejo estrelas que vocês não veem. As luzes da casa de vocês apagam o céu. Ele pensava sobre isso com seriedade de adulto em miniatura. Melissa, com 4 anos, era mais direta. Brutalmente honesta como só crianças conseguem ser. Vovó Miriam, por que a mamãe não deixa eu te chamar de vovó? Senhora tá ótimo, filha. Mas eu quero te chamar de vovó, igual o Pedro da escola chama a vovó dele. Ele diz que vovó é de amor. Gisela aparecia nesses momentos como falcão detectando presa. Melissa, já conversamos sobre isso. Senhora é mais educado, mais bonito. E minha neta baixava a cabecinha, confusa sobre por que amor tinha que ser escondido atrás de formalidade. Aprendi a viver de migalhas, não migalhas de pão, migalhas de afeto, de respeito, de humanidade básica. Comia as sobras emocionais do que deveria ser família. À noite, da janela da edícula, eu via a área gourmet iluminada como palco. Cauã e Gisela recebendo amigos, risos altos, música, churrasqueira acesa com picanha cara que eu via o açougueiro entregar. Ninguém me convidava. Mãe fica desconfortável com gente estranha. Cauã explicou uma vez quando perguntei se podia participar. É melhor ela descansar, como se eu fosse uma velhinha senil que precisava de repouso perpétuo. Não uma mulher de 67 anos com vontade de conversar, de rir, de sentir que ainda estava viva. Uma noite de sábado, quase meia-noite, eu estava sentada na beirada da cama, insônia desde que Sebastião morreu. Segurava o broche de rubis, olhando a pedra refletir a luz fraca da luminária. Vozes vieram da área externa. Eles achavam que eu dormia. Cauã, quando sua mãe vai procurar um lugar para ela? A voz de Gisela, pastosa de vinho caro. Como assim, amor? Ela não pode ficar aqui eternamente. É constrangedor. Quando recebemos visitas, o que eu falo? Aquela edícula é da minha sogra? Parece que somos pobres demais para colocar ela num lugar decente.
Gisela, ela é minha mãe. Exatamente. Por isso ela merece uma residência para idosos de qualidade, com estrutura, gente da idade dela, atividades. Muito melhor que servir de babá para os nossos filhos de graça. Silêncio que pesou no ar noturno. Meu coração batia tão alto que tive certeza que ouviriam. Talvez você tenha razão, Cauã finalmente concordou. Mas essas residências são caras. Com os 15 mil que seu pai deixou, dá para pagar uns 6 meses. Depois a gente vê. Depois a gente vê. Em português, claro, significava: depois é problema do asilo, não nosso. Mais risadas. Som de vinho enchendo taças. Fechei os olhos. As lágrimas vieram quentes, silenciosas, cheias de algo que não era mais só tristeza. Era raiva. Raiva de ter acreditado que sacrifício gera gratidão automática. Raiva de ter criado um filho que media meu valor em reais e me via como peso. Raiva de mim mesma por ter aceitado aquilo tudo sem questionar. Mas junto com a raiva, nasceu outra coisa. Clareza fria. Sebastião sabia. Sabia exatamente que isso aconteceria. Que Cauã me descartaria como móvel quebrado. Por isso ele consertou tudo antes de morrer. Enxuguei o rosto. Coloquei o broche na mesinha de cabeceira com cuidado. E dormi. Dormi a noite inteira pela primeira vez em meses. Porque agora eu tinha algo que eles não tinham. Paciência. E a certeza de que Sebastião tinha me deixado mais que 15 mil reais. Tinha me deixado um plano. Mesmo depois de semanas, eu ainda ouvia aquela gargalhada ecoando na minha cabeça. Isso não dá nem pro asilo, velha. As palavras de Cauã tinham se gravado na minha memória como cicatriz queimada na pele. O escritório do Dr. Fábio ficava num prédio empresarial elegante da Avenida Paulista. Vidros espelhados, portaria com segurança, elevadores que subiam em silêncio absoluto. Cheguei 15 minutos adiantada, pontualidade que Sebastião me ensinou. Sentei na recepção, observando advogados apressados e clientes bem vestidos. Ninguém olhava para uma senhora de 67 anos com roupa simples, calça de sarja bege, blusa de viscose cor de vinho, sapato baixo preto com elástico lateral por causa da artrose. O broche de rubis estava escondido sob a gola. Meu segredo. Minha âncora. Cauã chegou 20 minutos atrasado. Gisela ao lado dele, salto-agulha repicando no mármore, bolsa de grife no braço, conjunto vermelho, blazer e calça, cabelo preso num coque que devia ter custado R$ 200 no salão. Passaram por mim. Cauã acenou de leve. Oi, mãe! Gisela seguiu sem olhar, como se eu fosse parte da decoração. Tia Norma chegou ofegante logo depois. Miriam, desculpa. Trânsito infernal. Sentou ao meu lado, segurou minha mão. Tudo vai ficar bem. Sebastião sempre foi justo. Será mesmo? Eu não tinha tanta certeza mais. Quando o Dr. Fábio nos chamou, entramos na sala de reuniões. Mesa longa de mogno escuro, cadeiras de couro legítimo, estantes com livros jurídicos de lombada dourada. Cheirava a café recém-passado e poder. A leitura começou formal. Dr. Fábio, com voz pausada, metodológica, listando cada bem. Empresa avaliada em 3,5 milhões. Imóveis somando 700 mil. Investimentos, veículos, contas, 1 milhão. Total, 5,2 milhões. Vi Cauã se inclinando para a frente, atento como predador diante de presa. Gisela mordia o lábio inferior, calculando mentalmente sua parte do império. Então, veio a distribuição. Para mim, 15 mil reais em dinheiro. Para Cauã, 3 milhões em bens e empresa. Restante, doações para a caridade. Lembro de ter sentido o chão sumir sob meus pés. 15 mil. O número ecoou dentro da minha cabeça como sino funeral. 42 anos de casamento, de renúncia, de noites sem dormir cuidando da contabilidade, tudo isso valia 15 mil reais na matemática final de Sebastião? E então meu filho riu, aquela risada alta, debochada, cruel. 15 mil? Isso não dá nem pro asilo, velha. Papai devia estar senil. Tia Norma explodiu.
Gritou com Cauã sobre respeito, sobre vergonha, sobre decência básica. Saiu batendo a porta quando ele mandou ela não se meter em assunto de família direta. Gisela cutucava Cauã, sussurrando algo com um sorriso satisfeito. Eu captei as palavras, pelo menos, e fardo, como se minha existência fosse conta que finalmente tinha sido quitada. Dr. Fábio ficou tenso. Vi a mandíbula dele apertar, os dedos apertando a caneta com força. E eu simplesmente assinei. Não ia dar o gostinho do drama que eles esperavam. Não ia chorar, implorar, questionar. Sebastião tinha seus motivos. 42 anos ao lado dele me ensinaram que nada era por acaso. Quando levantei para sair, Cauã pareceu quase desapontado. Mãe, você não vai nem falar nada? Olhei para ele uma última vez. Seu pai sabia exatamente o que estava fazendo. E saí. No elevador, sozinha, uma lágrima escapou. Mas não era de derrota. Era de expectativa. Porque algo naquela sala, no olhar de Dr. Fábio, nas palavras enigmáticas de Sebastião antes de morrer, me dizia que o jogo ainda não tinha terminado. E eu estava certa de estar prestes a descobrir as regras reais. Acordei com o celular vibrando. 6:30 da manhã. Número desconhecido na tela. Atendi com voz rouca de sono. Alô? Senhora Miriam? Aqui é Carla, secretária do Dr. Fábio. A voz dela tinha urgência contida. O doutor pediu que eu ligasse. Ele precisa conversar urgentemente com o Sr. Cauã sobre o testamento. Meu coração pulou uma batida. Algo errado? Não posso dar detalhes por telefone, senhora, mas é urgente mesmo. A senhora poderia passar o recado? Posso sim. Desliguei e fiquei sentada na cama por longos minutos. O celular ainda quente na mão, cérebro processando. Urgente, sobre o testamento, só com Cauã. As palavras de Sebastião voltaram como fantasma. Eu consertei tudo. Não liguei para Cauã imediatamente. Esperei. Tomei café devagar, pão com manteiga e café preto. Reguei minhas 3 plantinhas da janela, espada de São Jorge, manjericão e uma suculenta pequenininha. Às 9 em ponto enviei mensagem no WhatsApp. Cauã, o advogado do seu pai, ligou. Quer falar com você urgente sobre o testamento. Resposta demorou 10 minutos. Sobre o quê? Não sei. Ele não deu detalhes, mas parecia importante. Os 3 pontinhos apareceram e desapareceram várias vezes. Cauã digitando, apagando, reescrevendo. Finalmente. Ok, vou ligar para ele agora. Fiquei o dia inteiro na edícula. Não fui chamada para buscar os netos. Não recebi pedidos de favores. Era como se, depois do testamento, eu tivesse evaporado completamente da rotina deles. Mas eu observava. Da minha janela, via Cauã no jardim, andando de um lado para o outro, telefone colado na orelha. Gesticulava muito. Sempre fez isso quando ficava nervoso. As mãos voavam, o rosto ficava vermelho. Às 3 da tarde, ele entrou na BMW prata e saiu em velocidade. Os pneus cantaram no asfalto ao fazer a curva. Gisela apareceu na janela da suíte master segundos depois, observando o carro sumir na distância. Mesmo de longe, dava para ver a tensão no corpo dela. Braços cruzados, postura rígida. Às 6 da noite, o carro voltou. Entrou devagar na garagem, diferente da saída apressada. Cauã ficou sentado ali dentro por quase 15 minutos antes de sair. E quando saiu, o rosto dele estava cinza, pálido como papel velho, olhos vidrados. Parecia alguém que tinha acabado de receber diagnóstico terminal. Ele entrou cambaleando, fechou a porta com cuidado excessivo. Movimento lento de quem está em choque. Vozes abafadas atravessaram a noite. Gisela perguntando algo em tom agudo. Cauã respondendo alto, quase gritando. Palavras indistintas, mas o tom era inconfundível. Pânico. Depois, silêncio. Um silêncio pesado que durou a noite inteira. Não saí da edícula.
Comi biscoitos de polvilho que guardava numa lata velha. Bebi água direto da torneira. Fiquei sentada na cama, o broche de rubis nas mãos, esperando o próximo movimento. Às 11 da noite, meu celular vibrou. Mensagem de Cauã. Mãe, podemos conversar amanhã? O tom era diferente. Não era ordem, era pedido, quase súplica. Esperei 5 longos minutos antes de responder. Deixei ele soar. Claro, filho. Dormi tranquila aquela noite, porque o jogo que Sebastião tinha armado estava começando a se revelar, e eu não era mais a peça, era a jogadora. Dr. Fábio me ligou no dia seguinte, 8 da manhã em ponto. Senhora Miriam, bom dia. Consegue vir ao escritório hoje? Sozinha, de preferência. Algo aconteceu? Muita coisa. Coisas que seu marido planejou cuidadosamente. Preciso explicar pessoalmente. Cheguei às 10 horas. Mesma sala de reuniões, mas dessa vez só nós dois. Dr. Fábio serviu café numa xícara de porcelana fina. Sentou-se na minha frente, tirou os óculos, esfregou os olhos cansados. Miriam, posso te chamar assim sem formalidade? Claro, Fábio. Conheci você e Sebastião quando tinham apenas 2 caminhões velhos e um sonho grande. Ele sorriu cansado. Vi a empresa crescer, vi seu filho crescer também, e vi quando as coisas começaram a mudar. Bebi um gole de café. Esperei. Há 8 meses, Sebastião descobriu algo grave. Cauã estava desviando dinheiro da empresa. Não eram valores gigantes, 5, 6 mil por mês, mas era consistente. Falsificava relatórios de combustível, inventava despesas de manutenção inexistentes. Senti o estômago revirar. Uma parte de mim já sabia. Outra parte tinha rezado para estar errada. Sebastião confrontou ele. Cauã chorou, prometeu devolver, disse que era pressão de Gisela, que a mansão consumia muito. Dr. Fábio fez uma pausa pesada. Sebastião deu segunda chance, mas 2 meses depois, aconteceu de novo. Pior, Cauã tinha pego 230 mil reais ao longo de 3 anos. 230 mil? Minha voz saiu rouca. Exato. Era o suficiente para cobrir a hipoteca da mansão e as viagens que Gisela exigia para manter aparências na frente das amigas ricas. Fechei os olhos. Respirei fundo. Por que Sebastião nunca me contou? Porque ele te conhecia profundamente, Miriam. Sabia que você defenderia seu filho, que pediria mais uma chance, que colocaria o coração na frente da razão. Ele me olhou com gentileza. E ele não queria te colocar nessa posição. Queria te proteger da dor de escolher entre seu marido e seu filho. Era verdade. Eu teria defendido Cauã. Teria achado desculpas. Teria implorado por perdão. Então Sebastião veio até mim com um plano. Dr. Fábio abriu o envelope lacrado. Ele disse: Fábio, preciso proteger a Miriam. Preciso dar uma última chance para o Cauã provar que tem caráter. E preciso garantir que, se ele falhar de novo, ela não fique desamparada nas mãos de um filho ingrato. E ele colocou o documento de 12 páginas na minha frente. Este é o testamento completo. O que foi lido na reunião foi apenas a parte 1, a parte que todos precisavam ouvir. Mas existe uma parte 2, uma cláusula condicional de revisão. Li devagar, o coração batendo mais rápido a cada linha. Cláusula condicional de revisão. Os 3 milhões de reais destinados a Cauã Ferreira Costa ficam condicionados ao cumprimento rigoroso, por período de 5 anos consecutivos, das seguintes obrigações em relação à sua mãe, Miriam Costa. 1. Emprego formal. Cauã deve empregar formalmente Miriam na Transportes Costa, com salário mensal de 8 mil reais. INSS recolhido, férias, 13º, todos os direitos trabalhistas. 2. Moradia digna. Providenciar moradia adequada. Casa ou apartamento próprio de no mínimo 80 metros quadrados, mobiliado com padrão decente, em bairro seguro. 3. Plano de saúde.
Incluir Miriam em plano de saúde, categoria Premium, cobertura completa, todas as especialidades médicas. 4. Convívio familiar. Visitas semanais obrigatórias dos netos, Lorenzo e Melissa, à residência de Miriam, comprovadas por fotografias e relatórios mensais detalhados. 5. Respeito comprovado. Nenhum ato de humilhação, desrespeito, negligência ou menosprezo será tolerado. Auditoria anual independente verificará cumprimento integral. Penalidade por descumprimento. Em caso de violação de qualquer item acima, a totalidade dos bens, empresa, imóveis, investimentos, será automaticamente transferida para Miriam Costa, sem direito a recurso, contestação ou negociação. Carta lacrada. Existe carta adicional de Sebastião Ferreira Costa, a ser aberta exclusivamente em caso de descumprimento, contendo explicações finais e instruções complementares. Terminei de ler com mãos tremendo. Não de medo, de algo que não conseguia nomear ainda. Era gratidão, raiva, alívio, tudo misturado? Cauã já sabe disso? Sim. Ontem. Chamei ele aqui, li a cláusula completa palavra por palavra, entreguei cópia autenticada. Ele ficou... Bem, você deve imaginar o estado dele. E isso é válido juridicamente? Totalmente blindado. Sebastião se certificou pessoalmente de cada vírgula estar perfeita. Temos 3 testemunhas idôneas, reconhecimento em cartório, gravação em vídeo dele confirmando estar em plena consciência mental. Dr. Fábio bateu no documento. Nenhum juiz no Brasil derrubaria isso. É sólido como rocha. Olhei para o papel, para as palavras impressas, para o último ato de amor de Sebastião. Ele não tinha me abandonado com migalhas, tinha me dado armas. Tinha colocado Cauã numa encruzilhada brutal, ou provava que tinha decência, ou eu ficava com tudo. Sebastião pediu que eu te entregasse isto também. Dr. Fábio me deu envelope menor, mais pesado. É uma carta, para você ler sozinha no seu tempo. Abri ali mesmo com dedos trêmulos. Miriam, se está lendo isto, é porque finalmente entendeu o plano. Perdoe-me por não ter contado tudo enquanto estava vivo. Mas você é mãe. E mães perdoam demais. Eu precisava que você visse com os próprios olhos quem nosso filho realmente se tornou. Esses 5 anos são um teste final. Se Cauã te tratar com dignidade que sempre mereceu, se te der respeito verdadeiro, então ele mudou. E você pode perdoá-lo em paz. Mas se ele falhar, e sinceramente, amor, acho que vai falhar, você fica com tudo. E finalmente vive sua vida. Viaja. Realiza aquele sonho antigo de ter seu ateliê de costura. Compra casa longe de quem não te valoriza. Você passou 42 anos cuidando de todo mundo, de mim, de Cauã, da empresa, da família inteira. Agora finalmente cuida de você. Te amo eternamente, Sebastião. Chorei. Chorei ali na sala elegante do advogado, sem vergonha, sem segurar. Chorei pela primeira vez desde o enterro, porque Sebastião, até o último suspiro, tinha me amado de verdade. Do jeito que todo mundo merece ser amado. Com ação, com proteção, com justiça. E voltei para a edícula às 3 da tarde. O documento da cláusula guardado na bolsa. A carta de Sebastião dobrada contra o peito, guardada dentro da blusa, perto do broche de rubis. Não esperava que Cauã viesse tão rápido, mas às 5 em ponto, batida na porta da edícula. Mãe, posso entrar? Abri. Ele estava destruído. Cabelo completamente bagunçado, olheiras profundas, camisa amarrotada para fora da calça, como se não tivesse dormido ou tomado banho. Entra. Ele entrou, olhou ao redor do espaço minúsculo, a cama de solteiro, o guarda-roupa torto, a mesinha plástica, como se realmente enxergasse pela primeira vez onde eu morava, onde ele me colocou. Mãe, a gente precisa conversar sério. Sobre a cláusula? Ele engoliu seco, pomo de Adão subindo e descendo. Você já sabia? Não. Dr. Fábio me explicou tudo hoje de manhã.
Então você entende a situação que eu tô. Sentei na cama. Ele ficou em pé, inquieto, passando a mão nos cabelos repetidamente, gesto nervoso que ele tinha desde criança. Mãe, são 3 milhões de reais, a empresa inteira, tudo que o pai construiu, que a gente construiu, que nós construímos, corrigi suavemente. Eu também estava lá, Cauã, nas madrugadas fazendo contabilidade enquanto você dormia no berço. Ele baixou os olhos. Por um segundo, vi o menino de 5 anos que me abraçava pedindo desculpas quando quebrava algo. Mas o momento passou. Mãe, eu não posso perder isso tudo. Não posso. A casa tem hipoteca alta, os colégios das crianças são caros, o carro, o padrão de vida que a Gisela, que nós temos. Ele respirou fundo. Tudo depende da empresa. E eu preciso que você coopere, por favor. São só 5 anos. 5 anos cumprindo umas regrinhas, e depois tá tudo certo, todo mundo ganha. Regrinhas. Respeito era regrinha. Dignidade era regrinha. Ser tratada como ser humano era regrinha. Que tipo de cooperação você quer, Cauã? Olha, a gente te contrata na empresa. 8 mil por mês é um salário ótimo pro tipo de trabalho. Você nem precisa trabalhar de verdade, é só no papel mesmo, para cumprir a exigência. E a moradia? Ele hesitou, os olhos fugindo dos meus. Posso alugar um apartamento, 80 metros, como diz a cláusula, lá perto do Tatuapé, onde você conhece todo mundo. Seus filhos vão me visitar toda semana? Vão. Eu levo eles pessoalmente todo sábado. E o respeito, Cauã? Como você vai garantir respeito? Silêncio pesado preencheu a edícula. Mãe, eu nunca te desrespeitei de verdade. Levantei. Fiquei frente a frente com ele. Olhei bem fundo nos olhos dele. Cauã, ontem você riu da minha herança na frente de todo mundo. Me chamou de velha, disse que 15 mil não dava nem pro asilo. Eu tava nervoso, chocado com o valor. Não foi por mal. Nos últimos 3 anos, quantas vezes você me perguntou se eu estava bem? Se precisava de algo? Se era feliz morando numa edícula de 18 metros quadrados enquanto vocês viviam numa mansão? Mãe, quantas vezes você defendeu sua mãe quando sua esposa me tratava como empregada? Quando ela mandava eu fazer comida, buscar criança, lavar roupa sem nenhum "por favor"? Gisela não faz por mal. É só o jeito dela. Ela cresceu em ambiente diferente, tem inseguranças. Então Gisela tinha desculpas. Mas eu não tinha direito à dignidade. Cauã, eu vou aceitar os termos da cláusula. Vou trabalhar na empresa, vou morar no apartamento que você alugar, vou receber as visitas dos meus netos. Fiz uma pausa. Mas não porque tenho pena de você. É porque eu mereço. Sempre mereci. E seu pai, do jeito sábio dele, garantiu que você finalmente reconhecesse isso. Ele pareceu aliviado demais, rápido demais. Então tá combinado? A gente cumpre as regras certinho? Você cumpre, Cauã, não eu. Eu só vou receber o que sempre devia ter recebido desde o início, respeito básico. Saí da edícula, deixei ele ali parado no meio do quarto minúsculo. Fui caminhar no quarteirão, respirar ar que não estivesse contaminado por aquela conversa. Quando voltei 1 hora depois, ele já tinha ido embora. Mas a discussão na mansão começou imediatamente. Gisela gritava. Dava para ouvir da edícula mesmo com portas e janelas fechadas. 5 anos, Cauã? 5 anos tendo que fingir que gostamos da sua mãe? Tendo que levar as crianças lá religiosamente toda semana como se fosse obrigação da igreja? Não tenho escolha. Se eu não cumprir cada vírgula, ela fica com tudo. A empresa, os imóveis, os investimentos, tudo. Seu pai era um manipulador filho da puta. Como ele pôde fazer uma coisa dessas? Ele descobriu que eu tirei um dinheiro da empresa. Você o quê? Foram só uns milhares por mês. Para cobrir despesas que você exigia, a casa, as viagens para Punta Cana, as bolsas importadas. Cauã, você é um idiota completo. Cala a boca, Gisela. Você que ficava me pressionando.
As amigas vão para Dubai. Fulana comprou o BMW novo. Precisamos manter o padrão. Era sempre você empurrando. Empurrando. A discussão continuou, mas parei de ouvir, porque não importava mais. Sebastião tinha colocado as cartas na mesa. Tinha armado o tabuleiro perfeitamente. E agora era só questão de tempo. Tempo até Cauã mostrar quem realmente era. 5 anos pareciam muito, mas algo no fundo do meu peito, intuição afiada por 7 décadas de vida, me dizia que não demoraria tanto assim. 3 semanas depois, me mudei para o apartamento. Cauã alugou um 2 quartos de 85 metros quadrados num prédio de classe média no Tatuapé. Era simples, mas tinha dignidade. Sala com boa luz natural, cozinha planejada novinha, banheiro com box que funcionava, quarto com armário embutido. Móveis novos também. Nada de grife, mas decente. Sofá cinza confortável, mesa de jantar para 4 pessoas, cama de casal, de casal. Depois de 3 anos dormindo em cama de solteiro que rangia a cada movimento. No dia da mudança, Cauã levou minhas coisas. 3 malas de roupa, caixas com fotografias amareladas, meus utensílios antigos de costura, as plantinhas da janela que eu tinha cuidado com carinho. Tá bom pra você, mãe? Ele perguntou, meio sem jeito, olhando o apartamento vazio que ecoava. Está ótimo, filho. Ele entregou o contrato de trabalho dobrado. Você começa segunda-feira na empresa. 8.000 por mês depositados todo dia 5. Já tá tudo acertado com RH. Assinei sem ler cada linha. Sabia que, doutor. Fábio já tinha verificado cada vírgula antes. E as crianças? Sábado eu trago elas para passar a tarde. Pode ser? Perfeito. Ele foi embora rapidamente, como se tivesse medo de ficar mais tempo e eu pedir algo extra. Fiquei sozinha no apartamento vazio. Andei pelos cômodos, toquei as paredes lisas, testei as janelas que abriam suavemente, girei as torneiras que funcionavam sem vazamento. Tudo funcionava. Tudo era digno. Tudo era meu. Pelo menos pelos próximos 5 anos. Sentei no chão frio da sala, encostei na parede e sorri. Mas não era sorriso de felicidade ingênua. Era sorriso de quem entendeu o jogo, de quem estava pronta para jogar também. Porque Sebastião não me deu essas condições apenas para eu viver confortavelmente. Ele me deu ferramentas, armas silenciosas, ferramentas para observar, documentar, proteger, reunir provas, e foi exatamente isso que fiz. Comprei um celular novo, smartphone básico, mas que tirava fotos de boa qualidade. Aprendi a usar aplicativo gravador de voz assistindo vídeos no YouTube. Comprei caderninho pequeno onde comecei a anotar tudo. Datas, horários, conversas, comportamentos. Quando Cauã trouxe Lorenzo e Melissa no primeiro sábado, recebi eles com bolo de chocolate caseiro quentinho e suco de laranja natural. As crianças chegaram ressabiadas. Melissa segurava a mão do pai, olhando ao redor com curiosidade misturada com desconfiança. Lorenzo estava mais distante, braços cruzados, postura defensiva. Vovó Miriam, aqui é sua casa nova? Melissa perguntou com voz pequena. Vovó. Ela tinha dito vovó naturalmente. Gisela não estava ali para corrigir. É sim, meu amor. Bem-vindos. Querem comer bolo? Cauã ficou 1 hora exata, cumprindo o protocolo mínimo. Depois inventou desculpa e foi embora. Busco eles às 6 em ponto. Sozinha com meus netos, respirei fundo e decidi ser apenas avó. Não estrategista, não vítima, apenas avó. Vocês gostam de desenhar? Lorenzo deu de ombros sem entusiasmo. Melissa acenou que sim timidamente. Tirei meus cadernos velhos de desenho de moda, aqueles que guardava desde os 20 anos. Mostrei os esboços coloridos, os tecidos colados nas páginas delicadas, as anotações sobre costuras e modelagens. Uau! Melissa olhou com olhos arregalados de encantamento. Você fez isso tudo, vovó? Fiz, quando tinha seu sonho de ser estilista. Por que você não virou? Porque a vida mudou os planos no meio do caminho. Mas sabe o que descobri? Olhei para ela com carinho.
A gente pode ter sonhos novos em qualquer idade. Sempre pode recomeçar. Lorenzo se aproximou, curioso apesar da resistência inicial. E qual é seu sonho novo agora? Ainda não sei ao certo, mas vou descobrir. E quando descobrir, vou correr atrás. Passamos a tarde inteira desenhando. Melissa fez uma princesa de cabelo roxo com vestido cheio de estrelas. Lorenzo desenhou um robô gigante com detalhes mecânicos impressionantes. Eu desenhei um vestido longo com flores bordadas à mão. E tirei fotos, muitas fotos. Ele sorrindo, comendo bolo com chocolate ao redor da boca, mostrando os desenhos com orgulho, abraçados em mim, tudo documentado com data e hora no arquivo digital. Quando Cauã voltou às 6, eles não queriam ir embora. Pai, posso ficar mais um pouquinho? Melissa pediu com olhos suplicantes. Não, filha, vovó deve estar cansada já. Não estou nem um pouco cansada, eu disse firmemente. Mas tudo bem. Semana que vem a gente desenha mais, combinado? Melissa me abraçou apertado. Lorenzo acenou meio sem jeito, mas com um sorriso pequeno no canto da boca. E eu tirei mais fotos. Do abraço. Do aceno. Das carinhas felizes. Tudo documentado meticulosamente. As semanas passaram em rotina. As visitas aconteciam com regularidade de relógio suíço, mas percebi logo o padrão mecânico. Cauã cumpria, mas roboticamente. Deixava as crianças, ia embora imediatamente, voltava no horário exato combinado. Nunca ficava, nunca conversava comigo, nunca perguntava se eu precisava de alguma coisa no apartamento. E Gisela? Gisela nunca aparecia, nunca mesmo. No trabalho, mesma dinâmica fria. Eu ia à empresa 3 vezes por semana, mais que o necessário, porque queria entender o funcionamento real. Cauã me deu uma mesinha esquecida num canto do administrativo, longe do movimento. Só organiza uns arquivos antigos, mãe, nada pesado, nada complicado. Mas eu observava tudo. Via reuniões através das portas de vidro, ouvia conversas nos corredores, conhecia os funcionários antigos, aqueles que trabalhavam com Sebastião desde o começo difícil. Seu Valdir, gerente de frota, 60 anos, leal como cachorro velho. Dona Miriam, que alegria ver a senhora por aqui. Seu Sebastião ficaria feliz demais. Obrigada, Valdir. Como vão as coisas? Ele baixou a voz, olhou ao redor com cuidado. A senhora sabe que se precisar de alguma coisa, qualquer coisa, é só falar, né? O senhor Cauã administra... Bem, ele administra diferente do pai. Diferente como? Gasta mais com coisas desnecessárias, faz investimentos muito arriscados, demitiu 3 motoristas antigos que conheciam cada rota como palma da mão, só para contratar mais baratos sem experiência. A gente sente muita falta do jeito do seu Sebastião. Anotei mentalmente cada palavra. Aos poucos fui montando o quebra-cabeça. Gastos excessivos com eventos corporativos, que eram, na verdade, jantares caros com Gisela em restaurantes de luxo. Contratos suspeitos com empresas de consultoria que tinham o celular pessoal de Gisela como contato principal. Pequenos desvios, nada gigantesco, mas consistentes como goteira que desgasta a pedra. Cauã não tinha mudado nada. Sebastião estava absolutamente certo. E eu estava pronta, porque quando a hora chegasse, e chegaria inevitavelmente, eu teria provas de tudo. De absolutamente tudo. E 3 anos se passaram. 3 anos de uma dança estranha, onde todos fingíamos ser família funcional, enquanto a podridão crescia embaixo da superfície. Eu tinha 70 anos agora. O corpo reclamava mais. A artrose piorou. Precisava usar bengala nos dias muito frios ou quando a umidade atacava as juntas. Mas a mente estava afiada como lâmina recém-amolada. Cauã cumpria as regras, tecnicamente falando. Pagava meu salário rigorosamente no dia 5. Mantinha o aluguel do apartamento em dia. Plano de saúde funcionando perfeitamente. Eu fazia consultas, exames preventivos, tudo coberto sem questionamento.
As visitas semanais aconteciam como ritual sagrado, mas aconteciam como obrigação burocrática, não como afeto genuíno. Lorenzo agora tinha 9 anos, menino esperto e observador que lia 3 livros por semana. Melissa com 7, falante como passarinho, criativa, cheia de energia transbordante. E eles tinham se apegado a mim de verdade, não por obrigação, por escolha. Todo sábado, quando Cauã os deixava no portão do prédio, eles entravam correndo escada acima. Vovó, olha o que eu desenhei na escola. Vovó, me ensina aquele ponto de crochê que você começou semana passada. Vovó, posso dormir aqui hoje? Por favor. Essa última pergunta virou constante. Eles queriam ficar. Cauã permitia às vezes, mais por conveniência que por bondade, tenho certeza. Comecei a conhecer meus netos de verdade então. Lorenzo tinha pesadelos frequentes. Sonhava com monstros, com casas pegando fogo, com perdas. Numa noite que dormiu no apartamento, ele me acordou às 3 da manhã tremendo. Vovó, tive pesadelo ruim. Levei ele para a sala, fiz chocolate quente como minha mãe fazia para mim. Sentamos no sofá enrolados na manta. Quer me contar? Sonhei que a gente perdia tudo. A casa, a escola, os brinquedos. E a mamãe gritava com o papai dizendo que era tudo culpa dele. Que ele tinha arruinado a família toda. Meu coração se partiu. 9 anos e já carregando pesos de adulto. Seus pais brigam muito em casa? Ele baixou os olhos, mexeu no copo de chocolate. Às vezes, a mamãe fala que o papai não ganha dinheiro suficiente, que a casa é cara demais, que as amigas dela têm muito mais que ela, e o papai fica quieto, só abaixa a cabeça. Crianças não deveriam saber dessas coisas. Lorenzo, me olha daqui. Segurei o rostinho dele com carinho. Não importa o que aconteça lá fora, você e sua irmã sempre vão ter o que precisam. Eu garanto com minha vida. Como você pode garantir? Porque sou sua avó, e avós são mais fortes que qualquer monstro de pesadelo. Ele sorriu pequeno. Mais fortes que dragões? Mais fortes que dragões cuspidores de fogo. Ele dormiu abraçado em mim no sofá. Respiração finalmente tranquila. Melissa era diferente. Ela não tinha pesadelos visíveis, mas tinha perguntas que cortavam como vidro. Vovó, por que você morava naquela casinha minúscula antes? Porque era o que tinha na época, amor. Mas agora você tem essa casa maior e bonita. O que mudou? Como explicar para a criança de 7 anos que o avô dela precisou morrer e criar uma cláusula jurídica complexa para que ela tivesse uma avó com dignidade básica? Às vezes as coisas demoram muito para melhorar, mas quando melhoram, a gente aprecia mais. Ela pensou sobre isso com seriedade além da idade. Quando eu crescer, quero ser igual você. Como assim, meu amor? Forte por dentro. Você é sempre calma, mesmo quando fica triste. Eu vejo nos seus olhos quando você fica triste. Mas você não chora na frente da gente. Você aguenta. Essa menina via coisas que adultos fingiam não ver. Passei a ensiná-los o que eu sabia de verdade. Costura para Melissa. Ela adorava compaixão. Fizemos roupinhas elaboradas de boneca juntas, toalhas de mesa com bordado caprichado, aventais coloridos. Xadrez para Lorenzo. Ele tinha mente estratégica natural. Em 6 meses de prática, estava me ganhando regularmente. Vovó, você deixou eu ganhar de propósito? Não, amor. Você está ficando bom mesmo, melhor que eu. Orgulho brilhou nos olhos dele como estrela. Mas quanto mais as crianças se aproximavam de mim, mais Gisela se irritava visivelmente. Isso ficou cristalino numa tarde de domingo. Cauã tinha trazido as crianças no sábado, eles dormiram e no domingo de manhã Gisela apareceu sem avisar, pela primeira vez em 3 longos anos. Bateu na porta, entrou sem esperar eu abrir completamente. Onde estão meus filhos? Eles estavam na sala, assistindo desenho animado abraçados em almofadas. Mamãe! Melissa correu animada. Lorenzo levantou mais devagar.
observador como sempre. Gisela olhou ao redor do apartamento com olhos de avaliadora. Viu os desenhos coloridos colados na geladeira com ímãs, as roupinhas de boneca penduradas no varal improvisado da área de serviço, o tabuleiro de xadrez montado na mesa de jantar. Vocês ficam aqui fazendo o que exatamente? A vovó me ensina costura, olha! Melissa correu buscar uma boneca com vestido novo, perfeitamente costurado. E ela me ensina xadrez, Lorenzo acrescentou com orgulho. Já ganhei dela 3 vezes. Gisela olhou para mim. Havia algo perigoso naquele olhar, algo territorial. Que legal mesmo, mas agora vocês vêm para casa. Vamos logo. Mas mamãe, a gente queria ficar pro almoço. A vovó ia fazer macarrão. Eu disse, vamos. Eles pegaram as mochilinhas, me deram beijos rápidos e tristes e saíram de cabeça baixa. Gisela parou na porta, virou-se para mim com um sorriso frio. Não se acostume muito com eles, Miriam. São meus filhos, não suas bonequinhas de companhia. Nunca disse que eram meus. Só estou sendo a avó que eles merecem ter. Você tá enchendo a cabeça deles com suas histórias de sofrimento. Eu sei que tá. Nunca falei uma palavra sobre você ou Cauã para eles. Nunca. Não precisa falar. Eles comparam sozinhos. Veem que você vive num apartamento alugado que meu marido paga. Veem que não tem nada realmente seu. E ficam com pena. Eu não quero meus filhos sentindo pena de ninguém. Ela saiu batendo a porta com força. Fiquei sozinha no silêncio pesado do apartamento. E soube com certeza absoluta. O tempo estava se esgotando como areia em ampulheta. Gisela não aguentaria muito mais dividir os filhos comigo. E quando explodisse, porque explodiria, eu precisaria estar preparada com todas as munições. Peguei meu caderno de anotações, 3 anos de registros meticulosos, visitas documentadas com fotos datadas, áudios de conversas onde Cauã reclamava das obrigações chatas, prints de mensagens frias. Tudo organizado cronologicamente, tudo esperando o momento exato de ser usado. E esse momento estava chegando rápido. Eu sentia no ar como se sente tempestade se aproximando. O descumprimento aconteceu sem drama cinematográfico. Não foi explosão. Foi erosão lenta que finalmente desmoronou. Era o começo do 4º ano da cláusula. Sábado de manhã. Esperei Lorenzo e Melissa chegarem como sempre. Tinha preparado biscoitos de mel, os favoritos absolutos deles. Comprei jogo de tabuleiro novo que Lorenzo mencionou querer testar. 10 horas, ninguém apareceu. 11 horas. Mandei mensagem para Cauã. As crianças vêm hoje? Resposta chegou às 11h30. Desculpa, mãe, esqueci de avisar. Levamos eles pro clube hoje. Semana que vem a gente compensa. Não compensou. Sábado seguinte, mesma história. Mãe, Melissa pegou gripe. Melhor não levar aí. Terceira semana. Lorenzo tem festa de aniversário de amigo da escola. Não vai dar. Quarta semana, nem mensagem. Silêncio absoluto. Anotei tudo meticulosamente. Eu poderia ter ligado para Dr. Fábio imediatamente. Tecnicamente, a cláusula estava sendo violada de forma clara. Mas esperei com paciência estratégica, porque queria certeza absoluta. Queria que não houvesse sombra de dúvida. Mais 2 semanas se passaram em silêncio. 6 semanas sem ver meus netos. 6 semanas sem uma foto, sem uma ligação, sem nada. Tentei ligar para Cauã, caixa postal sempre. Mandei mensagens, visualizado, mas sem resposta. Finalmente, liguei para o telefone fixo da mansão. Gisela atendeu no 3º toque. Alô? Gisela, sou eu, Miriam. Posso falar com Cauã? Ele não tá aqui. Voz fria como gelo. E as crianças? Tem 1 mês e meio que não vejo elas. A cláusula exige... Silêncio pesado do outro lado. Então, a voz dela mudou, gélida para raivosa. Miriam, vou ser clara de uma vez. As crianças não vão mais aí todo fim de semana. Elas têm atividades importantes, compromissos, vida social para construir. Você já teve seu tempo com elas. Agora a gente precisa que elas se concentrem em coisas que realmente importam para o futuro.
A cláusula diz claramente: foda-se a cláusula! Ela gritou, voz ecoando pelo telefone. A gente cumpriu por 4 anos. 4 anos inteiros, fingindo, levando, tirando fotinho, fazendo relatório, como se você fosse fiscalização federal. Chega! Eu cansei. Cauã cansou. As crianças não são obrigadas a nada. Você entende o que isso significa legalmente? Significa que a gente vai arriscar, Miriam. Você vai processar mesmo? Vai tirar a herança toda do seu próprio filho? Vai deixar seus netinhos preciosos sem casa, sem escola particular, sem nada? Duvido. Você não tem coragem. Porque no fundo, no fundinho mesmo, você é fraca. Sempre foi. Por isso ficou 40 anos inteiros aceitando migalhas sem nunca reclamar. E desligou na minha cara. Fiquei com o telefone na mão, corpo inteiro tremendo. Mas não tremendo de medo. Tremendo de uma raiva fria, calculada, cristalina que eu vinha guardando há 4 anos inteiros. Liguei para Dr. Fábio imediatamente. Alô, Dr. Fábio, é Miriam. Preciso marcar reunião urgente. A cláusula foi descumprida de forma grave. Pausa. Depois, tem certeza absoluta, Miriam? Total. Tenho registros de 6 semanas consecutivas sem visitas. Tenho prints de mensagens cancelando. E tenho gravação da Gisela dizendo explicitamente que não vão mais cumprir. Você gravou? Surpresa genuína na voz dele. Gravei. Tudo. Durante 4 anos inteiros. Cada visita, cada conversa, cada descumprimento pequeno. Um suspiro admirado do outro lado. Sebastião sabia. Ele sempre soube que você era muito mais esperta que todos achavam. Quando podemos nos reunir? Amanhã, 10 horas. Traga absolutamente tudo. No dia seguinte, entreguei a Dr. Fábio uma pasta com 412 páginas organizadas, registros diários manuscritos, fotos datadas digitalmente, prints de conversas com carimbos de data e hora, áudios transcritos, recibos, tudo meticulosamente organizado em ordem cronológica perfeita. Ele folheou lentamente, impressão crescendo no rosto. Miriam, isso aqui é um dossiê completo e profissional. Parece trabalho de detetive. Aprendi com Sebastião. Ele sempre dizia, documento ou não aconteceu. E você está preparada emocionalmente para o que vem agora? Porque assim que eu formalizar o descumprimento oficialmente, não tem volta atrás. Os bens serão transferidos automaticamente. Cauã vai perder tudo que Sebastião construiu. E os netos? Como fica para eles? Eles vão ficar bem, Miriam. O que Cauã ganha com trabalho próprio continua sendo dele. A mansão, se ele conseguir manter as prestações, é dele. Mas a empresa, os investimentos herdados, os imóveis vinculados ao testamento, tudo passa para você conforme a cláusula. Pensei em Lorenzo acordando de pesadelos, em Melissa perguntando por que eu morava em casinha pequena. Pensei nos 4 anos onde eles foram genuinamente felizes comigo. E pensei em Gisela me chamando de fraca, dizendo que eu não tinha coragem. Formalize, doutor. Hoje mesmo. Doutor. Fábio pegou o telefone com determinação. Senhor Cauã, aqui é doutor Fábio. Preciso que venha ao escritório hoje ainda. É urgentíssimo. Esteja aqui em 1 hora, ou os trâmites legais seguem sem sua presença ou consentimento. 1 hora depois, Cauã entrou na sala de reuniões. Mais velho, mais cansado, bolsas profundas sob os olhos, cabelo ralo começando a cair. Gisela não veio. Claro que não. Eu estava sentada na mesma cadeira de 4 anos atrás. Mas tudo tinha mudado. Absolutamente tudo. Dr. Fábio foi direto ao ponto. Senhor Cauã, de acordo com registros extensivos apresentados pela senhora Miriam, a cláusula condicional de revisão foi gravemente descumprida. 6 semanas consecutivas sem visitas dos netos. Violação direta do item 4. Além disso, temos evidências documentadas de desrespeito verbal pelo item 5. Eu posso explicar tudo, doutor. Não há explicação possível que anule descumprimento contratual, Sr. Cauã.
A cláusula é cristalina. Em caso de qualquer violação, a totalidade dos bens é transferida automaticamente para a senhora Miriam. Cauã ficou branco como papel. Não, não pode. Foi só período difícil temporário. As crianças estavam muito ocupadas com atividades. 6 semanas, senhor Cauã. 6 semanas documentadas minuciosamente. Ele finalmente olhou para mim. Realmente me olhou pela primeira vez em anos. Mãe, você não vai fazer isso comigo. Não vai mesmo. São meus filhos. Minha vida inteira. Você não pode... Eu não posso! Minha voz saiu firme como rocha. Cauã, durante 40 anos eu abri mão de cada sonho pessoal meu. Durante 3 anos morei numa edícula de 18 metros quadrados, sendo tratada como empregada sem salário. Seu pai morreu tentando te dar uma última chance de provar que tinha um pingo de caráter. E o que você fez? Cumpriu mecanicamente, reclamando cada segundo, contando os dias para se livrar de mim. Mãe, Não. Me deixa terminar. Levantei a mão. Seus filhos não são sua vida. São pessoas independentes. Pessoas que merecem crescer vendo respeito verdadeiro, dignidade real, amor incondicional. Não essa farsa patética que vocês montaram por obrigação. Dr. Fábio colocou um envelope grande na mesa. Antes de finalizarmos oficialmente, há algo mais. A carta lacrada de Sebastião. A que deveria ser aberta exclusivamente em caso de descumprimento. Cauã olhou para o envelope como se fosse bomba prestes a explodir. Quer que eu leia em voz alta? Dr. Fábio perguntou formalmente. Sim, eu disse com voz firme. Quero que ele ouça cada palavra. Dr. Fábio abriu o envelope com cuidado reverencial. Dentro, 3 páginas manuscritas em letra firme. A caligrafia de Sebastião, clara e decidida mesmo nos últimos dias difíceis de vida. Vou começar a leitura. Dr. Fábio ajustou os óculos. Cauã, se esta carta está sendo lida neste momento, é porque você falhou completamente. Falhou no teste mais simples e básico que um filho pode ter: respeitar a própria mãe. Vou te contar agora coisas que você não sabe. Coisas que Miriam nunca soube, porque eu a protegi de dores desnecessárias. Mas agora não faz mais sentido proteger ninguém. Há 8 meses da minha morte, descobri que você estava roubando sistematicamente da empresa. Não foram R$ 50 de caixinha. Foram R$ 230 mil ao longo de 3 anos consecutivos. Combustível fantasma em relatórios. Manutenções completamente inventadas. Notas fiscais adulteradas e falsificadas. Confrontei você naquela noite. Você chorou copiosamente. Prometeu devolver cada centavo. Disse que Gisela pressionava demais, que a mansão consumia tudo, que os padrões sociais dela exigiam mais do que ganhávamos honestamente. Eu acreditei. Porque sou pai. Porque pais são idiotas eternos que acreditam nos filhos, mesmo quando todas as evidências gritam o contrário. Dei 2 meses de prazo. Você roubou de novo. Com mais sofisticação dessa vez. Pensei seriamente em denunciar, em te tirar completamente da empresa, em fazer boletim de ocorrência formal. Preparei todos os documentos. Sua mãe descobriu que eu estava considerando isso. Ela, que não sabia absolutamente nada dos roubos, apenas percebeu meu conflito interno. E sabe o que ela disse? Sebastião, seja lá o que for, dá mais uma chance para o nosso filho. Ele vai aprender. Ele precisa de tempo. Sempre protegendo você incondicionalmente. Sempre acreditando que havia bondade genuína onde só existia egoísmo puro e calculado. Então criei esta cláusula como estratégia final, não para punir você cegamente, para potencialmente salvar você. Porque acreditei com todo o meu coração, que se você fosse legalmente obrigado a tratar sua mãe com dignidade mínima, talvez isso te transformasse profundamente. Talvez você lembrasse quem você realmente foi um dia. O menino carinhoso que eu embalei quando tinha pesadelos. O adolescente dedicado que me abraçou chorando quando quase quebramos em 2008. O jovem promissor que disse: Pai, vou fazer você ter orgulho eterno de mim.
Mas você falhou miseravelmente. E sabe o que é pior, Cauã? Não falhou por mau caráter ativo. Falhou por preguiça moral, por conveniência, porque era infinitamente mais fácil obedecer Gisela que honrar sua própria mãe. Então agora, Miriam fica com absolutamente tudo. A empresa que ela ajudou a construir desde o zero, passando noites inteiras, fazendo contabilidade manual enquanto você dormia protegido. Os imóveis que compramos com dinheiro que ela economizou cortando cada centavo de cada despesa da casa durante anos. Os investimentos que só existem porque ela renunciou completamente aos próprios sonhos profissionais. E você? Você fica com a lição mais dura e necessária que um pai pode dar ao filho. Caráter não se negocia jamais. Respeito não se adia para depois. Família se honra verdadeiramente ou se perde para sempre. Espero profundamente que essa dor gigantesca te transforme. Que você olhe para Lorenzo e Melissa e jure com todas as forças que nunca vai ensiná-los a descartar quem ama incondicionalmente. Porque se não aprender isso agora, você vai morrer sozinho eventualmente. Rico ou pobre, tanto faz, mas completamente sozinho. Seu pai que sempre te amou, Sebastião. O silêncio na sala era tão pesado que sufocava. Cauã tinha o rosto completamente enterrado nas mãos tremendo. Os ombros sacudiam violentamente. Não de raiva, de vergonha pura. De algo que talvez fosse, finalmente depois de tanto tempo, remorso genuíno. 230 mil reais? Minha voz saiu rouca de emoção. Você roubou 230 mil do próprio pai? Ele não conseguiu responder. Só chorava convulsivamente. Cauã, me olha aqui agora. Ele levantou o rosto lentamente, vermelho, molhado, completamente destruído. Seu pai te amava mais que tudo neste mundo, mais que a empresa, mais que dinheiro, mais que a própria vida. E você cuspiu nesse amor repetidamente. Mãe, eu sinto muito de verdade. Eu sinto... Não quero sua desculpa vazia agora. Quero que você aprenda finalmente. Que você se torne um pai infinitamente melhor para Lorenzo e Melissa do que foi filho para nós. Dr. Fábio colocou mais documentos oficiais na mesa. Os trâmites de transferência legal começam segunda-feira, 1ª hora. A empresa Transportes Costa passa integralmente para a senhora Miriam. Os imóveis vinculados também. Senhor Cauã, a senhora tem alguma disposição específica sobre o futuro profissional dele? Todos os olhos se voltaram para mim expectantes. Pensei cuidadosamente. Pensei muito. Poderia deixá-lo sem absolutamente nada. Seria justo matematicamente. Seria a justiça perfeita e simétrica. Mas olhei para aquele homem completamente destruído e vi, por um segundo fugaz, o menino de 5 anos que me abraçou apertado quando eu chorei pela perda do segundo bebê. Cauã fica como empregado formal da empresa, gerente de frota, salário fixo de 12 mil reais mensais. Se trabalhar bem e honestamente, em 5 anos pode ganhar participação gradual nos lucros. Se roubar um único centavo, vai preso sem negociação. Ele olhou para mim completamente incrédulo. Você tá me dando uma segunda chance real? Não, Cauã, estou te dando exatamente a mesma chance que seu pai te deu antes. A diferença crucial é que dessa vez você vai saber perfeitamente o valor real do que quase perdeu para sempre. Os 30 dias seguintes foram redemoinho intenso, papelada interminável, assinaturas em cartórios, transferências bancárias complexas, reuniões com contador, com advogados, com gerentes antigos da empresa. Eu, Miriam Costa, 70 anos, artrose no joelho e mãos que tremiam de manhã, me tornei oficialmente proprietária de Transportes Costa, avaliada em 3,8 milhões. Tinha crescido desde morte de Sebastião. 2 imóveis comerciais no centro, ambos alugados, rendendo 18 mil por mês. Investimentos diversificados em renda fixa e ações, totalizando 1,2 milhões.
A casa do Tatuapé onde morei 40 anos inteiros. Total exato, 5,3 milhões de reais. Nunca em toda a minha vida tinha visto tanto dinheiro concentrado. A primeira coisa que fiz foi ligar para a tia Norma. Norma, você pode aparecer na empresa amanhã cedo? Claro, Miriam. Tudo bem aí? Tudo ótimo. Só preciso conversar sobre uma proposta de emprego importante. No dia seguinte, ofereci a ela o cargo de diretora administrativa com salário justo. Você tá brincando, Miriam? Eu tenho 73 anos completos. E eu tenho 70. E daí? Você trabalhou 30 anos em contabilidade corporativa antes de aposentar. Preciso de alguém absolutamente confiável. Alguém que conheceu Sebastião, que entende profundamente o que ele construiu com suor. Ela aceitou chorando de emoção. Juntas, reformulamos a empresa completamente. Readmitimos os 3 motoristas veteranos que Cauã tinha demitido friamente. Cancelamos todos os contratos suspeitos com empresas fantasmas de Gisela. Implementamos auditoria mensal rigorosa e transparente. E Cauã? Cauã aparecia todo dia às 7 da manhã pontualmente. Gerenciava a frota inteira, cuidava pessoalmente da manutenção dos caminhões, treinava motoristas novos com paciência, trabalhava de verdade pela primeira vez na vida adulta. Não reclamou uma única vez. Não contestou. Simplesmente trabalhou honestamente. Mas o verdadeiro teste veio 3 meses depois da transferência. Gisela pediu divórcio oficialmente. Não vou ficar casada com um simples gerente assalariado, ela declarou a ele, segundo Lorenzo me contou depois entre lágrimas. Eu merecia um homem de sucesso real, não um fracassado sustentado pela própria mãe. Ela saiu levando as joias caras, os carros importados que estavam no nome dela, a soberba intacta. Deixou as crianças para trás. Não porque fosse mãe cruel necessariamente, mas porque, sem dinheiro abundante e status social, elas perderam completamente o interesse para ela. Cauã ficou com guarda integral dos 2, e foi exatamente aí que Lorenzo e Melissa voltaram definitivamente para minha vida, de verdade dessa vez. Por amor, não por obrigação jurídica. Todo fim de semana inteiro na minha casa, não porque cláusula exigia, por escolha genuína deles. Vovó, posso morar com você permanentemente? Melissa perguntou num sábado, séria demais. Por que, meu amor lindo? Porque aqui é lugar feliz de verdade. Na casa do papai é muito silenciosa e triste sempre. Conversei longamente com Cauã sobre isso. Deixa eles passarem fins de semana aqui sempre. Durante semana ficam com você para a escola. Mas aqui é onde eles têm avó, tia-avó, risadas, vida verdadeira. Ele concordou. Acho que com alívio genuíno. Mas ainda faltava algo importante para fechar esse ciclo. Lorenzo, numa tarde, enquanto jogávamos xadrez silencioso, me perguntou: Vovó, por que você não tirou absolutamente tudo do papai? Por que deu emprego digno para ele? Movi minha torre estrategicamente. Porque vingança pura não reconstrói ninguém, amor. Dói intensamente, machuca fundo, mas não cura feridas. Seu pai errou gravemente. Errou de forma quase imperdoável. Mas ainda é meu filho. E mães, mesmo depois de tudo, ainda acreditam teimosamente que filhos podem aprender e mudar. E se ele não aprender nunca? Aí a vida ensina do jeito dela. E a vida é professora muito mais dura que qualquer mãe. Checkmate. Ele me ganhou pela 4ª vez consecutiva. 6 meses depois da transferência oficial, tomei decisão importante para o futuro. Criei fundo fiduciário de R$1 milhão, 500 mil para Lorenzo, 500 mil para Melissa, bloqueado rigidamente até completarem 25 anos. Para a faculdade. Primeiro emprego. Começar vida adulta, com dignidade. Não quero que eles cresçam achando que dinheiro é o mais importante da existência, expliquei a Dr. Fábio. Mas quero que tenham oportunidades reais que eu nunca tive na juventude. E a empresa? Vai vender eventualmente? Não. Vou tocar pessoalmente enquanto tiver saúde, até achar alguém absolutamente confiável para assumir.
Ou até Lorenzo crescer e decidir se quer. Se quiser de verdade, não por pressão. Mas havia outra coisa essencial. Meu sonho antigo engavetado. Naquele caderno amarelado de 45 anos atrás, cheio de desenhos de roupas que nunca costurei profissionalmente. Aluguei loja pequena no Tatuapé, 50 metros quadrados, vitrine de vidro com boa visibilidade, nome na fachada, Ateliê Miriam, costura sob medida e amor. Não era império comercial, não precisava ser. Era meu de verdade. Contratei 2 costureiras experientes. Comprei máquinas novas de qualidade. Tecidos nobres de fornecedores confiáveis. Comecei devagar e seguro. Ajustes, barras, consertos. Depois, vestidos sob medida. Roupas de festa, enxovais completos. Melissa ficava na loja nos sábados, desenhando modelos novos criativos. Vovó, quando eu crescer completamente, a gente pode ser sócias oficiais? Pode sim, meu amor. Pode, com certeza. Um ano inteiro após a transferência, estava na loja numa tarde tranquila de terça, quando Cauã apareceu timidamente. Entrou devagar, olhando ao redor encantado. Viu os tecidos coloridos organizados, os manequins com roupas em progresso, a máquina de costura antiga que eu tinha recuperado, a mesma de quando tinha 20 anos. Mãe, posso falar com você um minuto? Claro, filho, senta aqui. Ele se sentou na cadeirinha de cliente, desajeitado e nervoso. Eu vim agradecer de coração. Agradecer? Por não ter me destruído completamente quando podia, por ter dado emprego digno, por ainda deixar as crianças morarem comigo durante a semana. Ele respirou fundo, tremendo. Eu não merecia nada disso. Merecia ter ficado literalmente sem nada. Mas você foi infinitamente melhor que eu. Não fui melhor, Cauã. Fui mãe. É diferente. Quero te pagar de volta. Pagar o quê? Os 230 mil que roubei covardemente do papai. Já consegui juntar 60 mil trabalhando. Vai demorar anos ainda, mas eu vou pagar cada centavo com juros. Olhei para ele atentamente. Para aquele homem de 46 anos, cabelos ficando grisalhos, rugas profundas ao redor dos olhos cansados. Não quero seu dinheiro, Cauã. Quero que você seja o pai que Lorenzo e Melissa merecem ter. Quero que você ensine para eles que caráter vale infinitamente mais que conta bancária. Isso é o pagamento real que importa. Ele chorou. Ali, na minha loja pequena e aconchegante, meu filho chorou copiosamente. E pela primeira vez, em anos incontáveis, eu o abracei de verdade. Porque perdão genuíno não é esquecer. É escolher conscientemente não deixar que a dor defina eternamente quem somos. 2 anos completos se passaram desde aquele dia transformador no escritório do Dr. Fábio. Hoje tenho 72 anos. Cabelos completamente brancos. Assumi naturalmente, não pinto mais. Artrose controlada com fisioterapia regular. Bengala apenas nos dias muito frios e úmidos. E uma vida. Uma vida que é genuinamente minha. A Transportes Costa está prosperando extraordinariamente. Tia Norma e eu implementamos rotas novas lucrativas. Compramos 3 caminhões 0 km. Aumentamos a folha de funcionários em 15%. O lucro mensal cresceu 42%. Cauã continua como gerente de frota dedicado. Trabalha duro, honestamente. Chega às 7, sai às 7, suado e cansado. Conquistou o respeito genuíno dos motoristas veteranos. No mês passado, dei a ele participação de 5% nos lucros semestrais. Mãe, você não precisa fazer isso. Preciso sim. Você está trabalhando honestamente pela primeira vez. Isso merece reconhecimento tangível. Ele chorou. De novo. Cauã chora muito mais agora. Acho que finalmente aprendeu que lágrimas não são fraqueza, são humanidade. Lorenzo tem 11 anos. Decidiu que quer ser engenheiro mecânico.
Passa tardes inteiras na empresa, observando manutenções complexas, fazendo perguntas técnicas que impressionam até mecânicos experientes. Vovó, quando eu crescer, posso trabalhar na empresa? Pode sim, se for isso que seu coração verdadeiramente mandar. Mas também pode ser astronauta, professor, cozinheiro, artista. O que sua alma pedir. Melissa tem 9 anos. Decidiu definitivamente que quer ser estilista famosa. Desenha coleções inteiras com nomes dramáticos. Coleção Lágrimas de Fênix, Linha Borboleta Renascida, Primavera Depois da Tempestade. Vovó, esse nome é bom para a coleção? É perfeito, meu amor. Você tem alma de artista verdadeira. No ateliê Miriam, faço 6 vestidos cuidadosos por mês. Não aceito mais que isso. Não preciso do dinheiro, tenho investimentos suficientes. Faço porque amo profundamente cada ponto. Cada pontinho é oração silenciosa, cada barra, uma meditação. Cada acabamento, uma celebração de estar viva, criando, realizando o sonho que engavetei aos 25 anos. Tia Norma se tornou minha melhor amiga inseparável. Almoçamos juntas todo domingo religiosamente. Rimos de bobagens. Falamos de Sebastião sem chorar. Agora as memórias são doces, não apenas dolorosas. Gisela? Nunca mais apareceu. Ouvi através de conhecidos que casou com um empresário rico de Alphaville. Lorenzo e Melissa vão visitá-la uma vez por mês por ordem judicial. Voltam sempre indiferentes. Foi ok, vovó. É tudo que dizem encolhendo os ombros. Não julgo mais, não é meu lugar. Cada um carrega suas próprias escolhas. E o broche de rubis? Uso todo santo dia, sem exceção. Está na blusa agora mesmo, enquanto escrevo essas memórias, refletindo a luz dourada da tarde que entra pela janela do ateliê. Sebastião me protegeu até depois da morte. Mas não foi só proteção passiva. Foi lição ativa. Lição poderosa de que amor verdadeiro não se curva diante da ingratidão. Lição de que respeito não é cortesia social, é dignidade fundamental. Lição de que podemos, sim, recomeçar. Aos 50, aos 60, aos 70. Sempre podemos. Hoje de manhã, acordei cedo com o sol nascendo. Fiz café devagar. Sentei na varanda do apartamento. Sim, comprei esse apartamento. Agora é meu de verdade, escritura no meu nome. E pensei profundamente. Pensei em quantas mulheres estão exatamente onde eu estive, morando em edículas emocionais, tratadas como peso inconveniente, invisíveis na própria família. Pensei em quantas acham que já é tarde demais, que não tem saída, que precisam aceitar migalhas porque família é tudo. E queria poder dizer pessoalmente para cada uma: não, família não é tudo se te destrói sistematicamente por dentro. Respeito não se implora de joelhos. Se exige de pé. E nunca, nunca é tarde para recomeçar com dignidade. Sebastião não me deixou 15 mil reais de consolo. Ele me deixou libertação completa. Me deixou a prova irrefutável de que estava certo. Que eu era infinitamente mais forte que todos achavam. Me deixou a oportunidade de ser, finalmente, simplesmente Miriam. Não a esposa de, não a mãe de, não a empregada de favor, apenas Miriam, com rubis no peito e sonhos realizados nas mãos. E sabe o que descobri nesses 2 anos de reconstrução? Que começar de novo aos 70 é assustador inicialmente, mas é libertador, é autêntico, é real, é seu. Então, se você está me ouvindo agora mesmo, se essa história tocou algo profundo dentro de você, quero que saiba com absoluta certeza. Você não é invisível. Nunca foi. Você não é peso. Nunca será. Você não é menos que ninguém. Jamais. E se hoje você está aceitando migalhas, dormindo em edículas emocionais, sendo tratada como favor, lembre-se, às vezes, assinar em silêncio e esperar estrategicamente é a jogada mais poderosa do tabuleiro, porque justiça demora, mas chega, sempre chega para quem espera com dignidade. Se esta história tocou seu coração profundamente, deixe nos comentários de qual cidade você está me assistindo agora.
Qual parte te emocionou mais? Compartilhe com alguém que precisa urgentemente ouvir isso. E se inscreva no canal, porque toda semana trazemos histórias verdadeiras de mulheres que recomeçaram quando todos achavam que era o fim definitivo. Às vezes, o que parece fim é apenas o começo do capítulo mais bonito. E todas nós merecemos escrever esse capítulo com nossas próprias mãos calejadas, mas fortes. Até a próxima história. Fiquem com Deus e com sua própria força interior. Kurt Albert Offem.